Meus pais, irmãos, irmãos, irmãos. Amados, abre suas Bíblias no Evangelho de Marcos, tá bom? E eu queria te convidar, quando você vier quarta-feira para a igreja agora, tá bom? Você compra um caderninho e vocês anotam passagem bíblica, para que você chegar em casa, vocês possam ainda meditar na palavra, tá? Anotar as referências que eu vou ministrando, que é bem interessante, tá? A gente acaba esquecendo, né? E com o caderno fica mais... Glória a anotando Deus. fica melhor. E eu queria de verdade que você... Oi. Som. Louvado seja Deus. Tá bom, hein? Aleluia. Tá? É porque eu estou sem retorno. É por isso. Estou sem retorno. Vamos lá, gente. Marcos capítulo 10. Sem retorno. Marcos capítulo 10, versículo 32, tá? Louvado seja Deus. Tá bom, tá bom. Tá certo. Marcos 10, 32. Quem por acaso não trouxe Bíblia, tá? Tem dificuldade, acompanha aqui, tá bom? Assim diz a palavra do nosso Deus. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que havia de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximou-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à direita e o outro à esquerda? Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Amém? Versículo 41. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra na noite de hoje, meu Deus, abençoa grandemente os teus filhos que aqui chegaram, aqueles que estão, Senhor, assistindo esse culto online, que em nome de Jesus, que o Senhor venha falar à tua igreja, ao teu povo, que a tua palavra seja de bênção para a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem essa noite. E assim, Deus, fala conosco de uma forma clara, objetiva, simples, mas revela o que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, amados. Acho que falta 2 semanas para encerrar o ano, né? 2 semanas, está acabando. E a gente fica cheio de pensamentos, como é que vai ser o próximo ano, o que é que eu vou fazer, qual a mudança que eu vou fazer na minha vida espiritual, o que eu tenho para mudar, o que é que me incomoda, o que é que eu não fiz, quais são as minhas expectativas. E certamente, amados, quando
chegamos nessa época, a gente fica tudo desse jeito, cheio de conflitos, cheio de esperança para que algo mude em nossas vidas. Para alguns frustrados, porque está acabando o ano e não teve nada de mudança, não mudou muita coisa. Ao olhar para esse texto aqui, no versículo 32, Jesus estava a caminho de Jerusalém para a sua última semana de vida. Era a sua última semana de vida. Ele estava a caminho de Jerusalém. Isso aqui mostra para nós que a cruz era o final do seu ministério. Era a sua última semana de vida, ele sabia disso. E a cruz aqui era o final do seu ministério terreno. Estava acabando já. Ele estava indo para Jerusalém, onde ele ia enfrentar os seus algozes, aqueles que iam acabar com ele, aqueles que iam feri-lo, aqueles que iam maltratá-lo, que iam zombar dele, que iam humilhá-lo. E é interessante, amado, que dessa forma aqui, eles mesmo sabendo que ia passar por tudo isso, ele sabia que ele ia estar de frente com aquela situação a qual Deus preparou para ele. E o que é que Deus tinha para ele? Morte de cruz. Era o que tinha para ele, era morte de cruz. Ainda no versículo 32, os seus discípulos, eles estavam tomados, o texto fala bem claro, tomados de medo, com uma expectativa, tudo que ia acontecer ali em Jerusalém. E por que eles estavam com medo? Porque eles já sabiam exatamente tudo que ia acontecer ali. Lá em João, no capítulo 11, versículo 7 e diante, o texto diz que quando o Senhor ia visitar Lázaro, voltar para ressuscitar Lázaro, o discípulo falou assim: Senhor, o Senhor vai voltar para lá? Há pouco tempo quiseram matar o Senhor, apedrejar o Senhor quer voltar para lá? Aí chega Jesus e fala assim: nós vamos para Jerusalém. O Senhor, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Os discípulos sabiam que lá ele não era bem-vindo. E eles ficam tomados, a Bíblia diz que eles ficaram tomados de medo, com tudo que ia acontecer com o seu mestre lá. A expectativa não era boa. Quando ele chega lá, vai matar o nosso Senhor, vai matar o meu rei. Senhor, tu quer voltar para lá, Senhor? Há pouco tempo quiseram te pegar lá, Senhor. Isso aqui nos mostra, amado, que esse texto nos mostra que existe algumas classes de pessoas que têm algumas expectativas do que vai acontecer. Nesse texto aqui, era a última semana de Jesus, a última semana dele. E aqui mostra que tem algumas pessoas que tinham expectativa completamente diferente de Jesus aqui. Completamente diferente. O texto revela claramente para nós que a expectativa que estava no coração de Jesus, o que ia acontecer lá, era fazer a vontade de Deus. Olha comigo no versículo 32 até o 34, olha o que ele diz lá. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, e os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhe disse o que haveria de lhe acontecer. 33. Eis que estavam subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes, e os mestres da lei, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios. 34. Que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Era exatamente isso que ia acontecer. Ele sabia que ia ser judiado, que ia ser humilhado, que ele ia morrer, mas essa era a expectativa que estava no coração de Jesus.
sabendo que era a última semana de vida dele. Pastor, e que expectativa era essa? Expectativa do reino de Deus. Fazer aquilo que o Senhor tinha colocado para ele fazer. Ir para a cruz, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mesmo sabendo que fazer a vontade de Deus era exatamente sofrer, ser maltratado, ser humilhado. Mas ele sabia que ele estava dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele. O reino de Deus. Fazer a vontade do Pai. Estabelecer o reino de Deus. Essa era a expectativa dele. A gente olha para o Evangelho de Marcos, é interessante, irmãos, porque tudo no Evangelho de Marcos, a temática aqui, fala exatamente sobre o reino. Todo o Evangelho de Marcos fala sobre o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus foi exatamente sobre o reino. E ele diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. No capítulo 4 de Marcos, a gente vê claramente Jesus que fala a respeito do reino em todos os seus assuntos. As parábolas de Jesus é sobre o reino. O reino de Deus é semelhante. Aí conta uma parábola, como foi bem falado aqui durante muito tempo com o pastor Rosiel. Então, o Evangelho de Marcos fala exatamente isso, sobre o reino de Deus. O Senhor veio inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Ele ia cumprir aquilo que o Senhor designou para ele. O que era, pastor? A cruz. E logo em sequência, a ressurreição. Essa era a expectativa de Jesus, quando faltava uma semana para ele morrer. Por que eu estou falando isso hoje? Eu comecei perguntando a vocês se faltava 2 semanas para encerrar o ano. E quais são as nossas expectativas para o próximo ano? A de Jesus era exatamente isso. Era de entrega, era de sacrifício, era de obediência. Era obedecer aquilo que Deus estabeleceu para ele. Mesmo que isso lhe custasse um preço muito alto. Essa era a vontade de Jesus, fazer a vontade do Pai. Vocês lembram aquele texto de João capítulo 4, quando o Senhor tem um encontro com a mulher samaritana? O texto diz que ele, não é coincidência, os discípulos foram para a cidade comprar comida, e ele passa ali e tem um encontro com a mulher em Samaria. O texto diz bem claro que era necessário passar por Samaria. E ele passa por Samaria e encontra aquela mulher, meio-dia, pegando água no seu cântaro ali. E ali tem uma conversa com ela. E a gente olha que o Senhor, ele quebra todos os paradigmas. Por quê, pastor? Porque era inadmissível um homem conversar com uma mulher. O Senhor vai lá e quebra e conversa com essa mulher. Era inadmissível um judeu dirigir a palavra a um samaritano. O Senhor Jesus vai lá e conversa com aquela mulher samaritana. E o texto diz que ele conversa com ela, e ela diz que foi pegar água ali, meio-dia, e ele começa a conversar com ela, os discípulos não estavam lá, e chega um momento que ele revela para aquela mulher quem ele é de verdade. Se mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, se tu soubesse, eu poderia te dar uma água que mataria a tua sede de verdade, tu nem precisava vir aqui mais pegar água. Ele revela quem ele é para aquela mulher, e a Bíblia diz que aquela mulher fica maravilhada, e ela vai na cidade e fala assim: olha, eu acho que é o Cristo, aquele que estava esperando, porque ele falou tudo sobre minha vida, falou dos meus relacionamentos, que o marido que eu tenho agora não é meu, então ele é o Cristo, e saiu falando de Jesus. O texto diz bem claro, amado, naquele meio tempo ali, os discípulos chegam. Aqueles que foram comprar comida chegam na cidade e vê o Senhor conversando com aquela mulher. Ficam admirados. Ficam surpresos. Mas o texto fala uma coisa interessante, que quando eles chegam, diz assim: mestre, come alguma coisa? E o Senhor não quis comer nada.
Um chega para o outro e fala assim: será que alguém deu comida a ele? Ele não quer comer. Mestre, come alguma coisa, mestre. A gente olha lá no capítulo 11, versículo 7 e diante. Aí Jesus olha para eles e fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida, o que me mantém de pé, o que me deixa de pé, me deixa vivo, não é o pão, não é o que vocês foram comprar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou e concluir a sua obra. Essa era a vontade de Deus. Essa era a expectativa de Jesus. Fazer a vontade daquele que o chamou. Ele estava dizendo: essa é a minha comida. Isso é que me mantém de pé. Isso que me fortalece. Eu fazer a vontade daquele que me chamou. Amém, igreja? Essa é a expectativa de Jesus. Faltando uma semana para ele morrer. A gente olha para o texto, amado, e há um contraste tão grande aqui sobre a expectativa dos discípulos. A dele era o reino de Deus, era fazer a vontade do Pai. Agora, olha qual era a expectativa de Tiago e João. Versículo 35 até o 37, olha para mim aí. 35 ao 37. Coloca aí, Vitória, filho, coloca aí. Olha o contraste. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o contraste. A expectativa de Jesus, o que era? Era de reino. Era fazer a vontade do Pai. Era estabelecer o reino dele aqui. Agora olha, amado, o contraste, a expectativa de Tiago e João, completamente diferente. Era a expectativa, amado, do reino do ego. Enquanto um sabia que ia ser humilhado, maltratado, cuspido, essa é a expectativa de Jesus. A de Tiago e João não, é a do ego, é da glória, é estar em destaque. Eu quero estar um à direita ou outra à esquerda, Senhor. Essa é a minha expectativa. O Senhor vai morrer? Pois fala o seguinte, Senhor: eu quero estar à direita e à esquerda. Completamente diferente. Enquanto um queria ser humilhado, maltratado, por amor àquele que o chamou, essa é a expectativa de Jesus. Os discípulos, vergonhosamente, o que eles queriam era o ego, era o destaque, era o poder, era a glória terrena, era status, era ser o primeiro. E isso, amado, infelizmente, a Bíblia diz que era o discípulo de Jesus. Aqueles que andaram com o mestre. Expectativa completamente diferente uma da outra. E muitas das vezes, irmãos, tem muitos crentes que querem, que têm essa expectativa de ser o primeiro, de ser o melhor, de ser o destaque, sabe, de chamar a atenção, de poder, de glória. Essa era a expectativa deles. Até hoje, os discípulos de Jesus, quando eu falo discípulo, eu falo o povo de Deus, tem ainda esse sentimento. E quantas vezes o Senhor Jesus tinha ensinado os seus discípulos? Quantas vezes?
Isso é interessante, que a leitura que nós fizemos está lá em Marcos 10, e o Senhor Jesus tinha falado isso para eles já. Olha o que diz lá em Marcos 9, 33 em diante, que é bem antes. A Bíblia diz que os discípulos, esses mesmos, vinham discutindo pelo caminho, batendo boca. Jesus chega em casa e pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho, hein? O que era, hein? E eles falam assim: Senhor, nós vimos discutindo para saber quem era o maior. Eles não aprenderam. Jesus, o texto diz que ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz assim: olha, se vocês não se converter com uma criança dessa, vocês de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. O Senhor tinha falado isso para eles, eles já sabiam disso, mas não aprenderam. E por que o Senhor coloca uma criança e coloca no meio deles? Naquele contexto, amado, criança, naquele contexto, naquela cultura judaica, era algo sem valor, era algo que não tinha valor nenhum, não era nem contado na genealogia da Bíblia, criança. E ele coloca uma criança assim, ó, se você não se comportar como uma criança dessa, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. O Senhor tinha falado sobre isso já. A expectativa, amada, daquele discípulo, amada, era, sabe, a mais antiga, a mais vil de todas. Eu preguei domingo passado e eu falei, lá em Gênesis capítulo 11, quando falava da torre de Babel. Eles queriam construir uma torre, até chegar no topo, com um fundamento só. Querer a glória, querer aparecer. E isso, amado, vem de lá até aqui. Isso não acaba. É o homem louco por prazer, é o homem louco por chamar a atenção, é o homem louco por destaque, querer ser o primeiro. Aí vem o Senhor e diz assim: olha, de maneira nenhuma. Aquele que quer ser o primeiro, seja o que, igreja? Seja o último, seja o último. A Bíblia diz que quando eles pediram isso a Jesus, os 10 se indignaram contra eles. Se indignaram contra eles. Ficou mal-estar. Por quê? Porque a expectativa deles era terrena, era mundana. Não era expectativa de reino. Não era fazer a vontade daquele que o chamou de maneira nenhuma. Não era. Não era. Aí, amada, aí vem a expectativa de Jesus para eu e você. A primeira expectativa de Jesus era ir para a cruz, morrer, ser humilhado, maltratado, para estabelecer o reino. A expectativa de fazer a vontade do Pai. Depois vem a dos discípulos, que era a expectativa do ego, do aparecer. Eu quero estar à frente, eu quero poder, eu quero status. Mas aí vem a expectativa de Cristo para a sua igreja. Versículo 42 e 43. Olha o que o texto fala lá. 42 e 43. Botou, Vitória? Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Olha o que ele fala agora para os discípulos, que é para a igreja. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá o quê? Ser o servo. Essa é a expectativa de Jesus para cada um de nós. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, seja servo. Seja servo. Com vocês, não é assim. Bota até o versículo 45, Vitória, por favor. Continua, 44, 45. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era e é a expectativa de Jesus para a sua igreja. A expectativa de servir, de se colocar como menor, se quiser ser o maior. É o ministério do servir. E sabe por que muitos não querem o ministério do servir? Porque muitos adoram o ministério do ser visto, quer estar em destaque, quer ser observado, quer estar onde todo mundo possa ver. Aí vem Jesus e quebra tudo isso, sabe? Muda completamente. É isso que ele faz. Jesus, ele veio para servir. A gente muitas vezes sai de casa e fala assim, eu vou servir a Deus. Se a gente parar, meu irmão, de verdade, falar assim, o que eu tenho feito para servir a Deus? A gente pensa que servir a Deus, irmãos, é vir para o culto. É vir para o culto. É participar de algum trabalho. É muito mais do que isso. Olha o que Jesus fez. Coloca aí, Vitória. João capítulo 13. João capítulo 13. Olha o que é servir. João 13. Aí você vai lá para o versículo 12 até o 17. 12 a 17. Diz assim: quando terminou de lavar os pés, esse contexto é aquele da ceia que ele coloca os discípulos e ele sai lavando o pé de cada um deles, lavando o pé de cada um deles. Presta atenção. Olha o que o texto fala. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também não devem lavar os pés uns dos outros? Eu lhe dei um exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhe verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão, se o quê? Se os praticarem. Se os praticarem. O Senhor lava os pés do discípulo assim, bem, vocês me chamam de mestre, eu sou mestre de vocês mesmo. Se eu fiz isso aqui, eu sendo mestre, sendo Senhor, você deve fazer o mesmo. Meu amado, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou assim: Senhor, os meus pés não vão lavar não. Só lavar meus pés? Não, Senhor, de jeito nenhum. Pedro estava errado em alguma coisa ali? Não estava, irmãos. Naquele contexto, quem lavava os pés, empoeirado dos viajantes, quem lavava era aquele servo, o mais ralé da casa, o mais fraco, aquele ralé da ralé, era ele que lavava. Aí chega em Pedro assim: não, o senhor não quer lavar meus pés? Não, né, Senhor? Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não te lavar, tu não faz parte comigo, Pedro. Ah, então dá um banho logo, Senhor. Não precisa não. Vocês estão limpos pela palavra, é os pés que eu quero lavar. Jesus Cristo, ele veio, irmão, para mostrar a cada um de nós que o ministério do servir é para hoje. Do servir de verdade. Porque servir, irmãos, é reconhecer que estamos dentro daquilo que Deus nos chamou. Você imagina, irmão, Jesus Cristo, ele se inclinar para lavar pé de pecador. Isso é humilhante demais. Aparentemente é muito humilhante isso aí. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Disse assim: olha, se eu sendo o Senhor de vocês, eu fiz isso aqui, vocês façam o mesmo. Vocês façam o mesmo. Quando eu me lembro esse sinal de lavar pé, quem conheceu o pastor Caetano aqui? Você conheceu o pastor Caetano? Sarinha, não?
Pastor Caetano era de Tabapuá. E nós fomos uma vigília lá no sítio dele, lá em Paracuru. E o pastor Caetano ele tinha uma cara meio fechada, quem não conhecia ele, né? Parecia que era meio... E a gente tinha acabado de se conhecer e ele me convidou, eu levei a igreja, levei umas pessoas da igreja para lá, para o sítio. E tivemos uma vigília lá. E na vigília lá ele... Eu era meio assim, meio fechadão pro meu lado dele, né? Ora, a primeira coisa que ele pegou, Wagner, vem cá, Wagner, vem cá. Botou um bocado de gente para sentar assim, me deu uma toalha, lava os pés dele tudinho aqui. Eu falei, pastor, lava os pés. Aí, lavamos, nunca esqueci disso. O que é isso aí, irmãos? É o serviço. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós servirmos aos outros. Vocês lembram aquele texto do cego Bartimeu? Cego Bartimeu? Isso aqui é tremendo demais, porque o texto diz que esse cego, ele começa a gritar. Ele começa a gritar, começa a pedir socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sempre os discípulos, né? Chega para ele e fala assim, rapaz, cala a boca, cego. Ele não vai discutir não, cala tua boca. Ignorar o homem. Olha o que é que Jesus faz. Olha que coisa linda. O que é que o Senhor faz? O cego começa a gritar. O discípulo manda ele calar a boca, ignorando ele. Jesus manda chamar o cego. O Senhor faz uma coisa aqui, irmãos, que chamou a atenção, que quebrou, sabe, o pensamento daquele que estava com ele ali. Trouxeram o cego para próximo de Jesus, e Jesus fez uma pergunta àquele cego. Presta atenção. Qual foi a pergunta que ele fez? O que queres que eu te faça? Isso na frente dos discípulos que tinham ignorado aquele homem, aquele aleijado, aquele cego, na frente deles. Irmãos, essa pergunta, o que queres que eu te faça, quem faz, não é o senhor para o escravo, é o escravo para o seu senhor. Mas Jesus, na frente dos discípulos de novo, ensinando eles, é mais ou menos assim, essa pergunta que tinha que fazer ela a ele, para mim. E eu estou perguntando a ele, o que queres que eu te faça? Ele inverteu a coisa. E nem assim, aqueles discípulos entenderam o que era servir de verdade. Isso aqui me leva a pensar, amado, que muitas das vezes, as nossas expectativas para o próximo ano, para a nossa vida, para a próxima semana, para o nosso ministério, muitas das vezes é completamente diferente daquilo que Deus quer para cada um de nós. A expectativa de Jesus era fazer a vontade do Pai. Era estabelecer o reino dele. E mesmo sabendo que isso lhe custaria a sua vida, ele ia ser humilhado, maltratado, cuspido, ignorado. Mas ele estava pronto para cumprir a vontade do Pai. Muitas das vezes, nós declaramos ser chamados por Deus, mas não queremos em nenhum momento ser humilhado, ser maltratado, para fazer a vontade de Deus. Queremos que tudo corra bem direitinho, do jeito que nós desenhamos. Se alguém pisar no nosso pé, uma cara feia, a gente já desiste. Jesus foi até o final, porque ele sabia quem de verdade tinha chamado ele. Essa era a expectativa de Jesus para uma semana de vida que ele tinha. Era chegar e cumprir a vontade do Pai. As dos discípulos é destaque, é aparecer. A Jesus diz assim, com vocês não é assim. Com vocês não é assim não. O maior tem que ser o menor. Vocês vieram para servir. Porque nem o Filho do Homem
veio para ser servido, ele veio para servir. Amém, igreja? Essa deve ser a nossa expectativa para 2026, para a próxima semana, para hoje. Está dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mesmo que isso nos custe um preço de entrega, sabe, de sacrifício. Se possível for, até de ser humilhado. Mas está dentro daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém, igreja? É o ministério de servir. Ministério de servir. E não de ser visto. Não. Já falei aqui algumas vezes, tem pessoas aqui que nunca pisou nesse púlpito aqui. Nunca pisou nesse púlpito aqui. Mas essa pessoa, ela tem servido a Deus de uma forma tão linda que você não tem ideia. Nunca pisou aqui. Mas tem um coração de uma criança. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, meu irmão, essa deve ser a nossa expectativa. Eu não sei o que vai acontecer no próximo ano, pastor, eu não sei. Mas eu quero servir a Deus. Mesmo que eu seja humilhado, mesmo que eu pague um preço por isso. Ninguém quer pagar preço por nada, irmão. Ninguém quer pagar preço por nada. Ninguém quer renunciar a nada. Mas quer bater no peito assim, eu faço a vontade. Eu faz nada. Faz não. Falta muito ainda. A gente não renuncia a absolutamente nada para estar dentro daquilo que Deus preparou para nós. Muito menos ser humilhado por alguma coisa. Muito menos. Pense nisso. Eu quero encerrar com a leitura que eu fiz. Com a leitura que eu fiz na abertura do culto. Filipenses, coloca aí, Vitória. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Esse aqui é o nosso exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o que, igreja? A ser servo, tornando-se o que? Segura só um pouquinho aí no 7. Tornando-se semelhante aos homens. Tem coisa que a gente escuta e nunca esquece. Eu escutei uma mensagem nessa igreja aqui, um pastor que veio pregar, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca esqueci. Ele disse assim: a condição mais vergonhosa, mais triste, não foi o Senhor ir para a cruz. Não foi, não. A situação mais baixa que ele ficou, a mais vergonhosa, a mais pequena, não foi ir para a cruz. Foi o que disse o versículo 7 no final. Cadê? Final do versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, agora, tornando-se o quê? Semelhante a você, semelhante a mim, a você, Gilvan. Ele se tornou semelhante a você, Gilvan, a mim. Meu Deus, a que ponto o Senhor chegou? Se tornou servo e semelhante a cada um de nós. Um bocado de pecador. É isso que ele está dizendo aqui. Aí no verso 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. Obediente até a morte. Que a nossa expectativa seja essa: cumprir a vontade do Pai. Está dentro do propósito que Deus estabeleceu. Senhor, come alguma coisa, Senhor. Será que alguém deu comida a Ele? A minha comida vocês não entendem. Como não entende? Não entende, você não entende. A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou, que me designou. Essa é a minha comida. É isso que me dá prazer, é isso que me satisfaz, é isso que me sustenta, é isso que me mantém de pé. Fazer a vontade daquele que me chamou e concluir a sua obra. Que essa seja a nossa expectativa, de estar dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós.
servir, ser servo, cumprir o reino de Deus nessa terra, mesmo que isso nos custe muito caro, mesmo que isso nos custe renúncia. Amém, igreja? Vamos adorar a Deus, então. Aleluia.